Aula 2. O que são partidos políticos? Então é a nossa aula de hoje. O que são partidos políticos? Nós vamos definir a estrutura, né, como se organizam os partidos políticos. Vamos ver alguns conceitos básicos, tá, sobre a questão de partidos políticos para que a gente possa, né, ter uma noção, para que nós possamos nos referenciar a respeito da organização política. E o que são partidos políticos? Partido político é um agrupamento de pessoas com objetivos comuns. B, o partido político é um agrupamento de pessoas com interesses comuns. C, é uma expressão política de uma classe social. Letra D, nenhuma das anteriores é correta. E letra E, todas são corretas. O que vocês acham? Como é que é a questão de partido político? O que vocês acham qual desses questionamentos aí qual desses itens é o item correto? É a letra A? É a letra B? É a letra C? Não é nenhuma delas? Ou são todas elas? Vamos parar para pensar um pouquinho. Qual o objetivo num partido político? Qual o interesse de um partido político? O que deve ser feito com a organização política? Na verdade, não é nenhuma delas. É um pouco de cada coisa. A forma como estão estruturados os partidos políticos hoje no nosso país, né, cada partido agrega um ou mais da letra A, B ou C. Então, às vezes se juntam por interesses, às vezes se juntam com objetivos comuns, mas na verdade o partido político é uma coisa muito mais ampla. Então, ele tem um contexto, ele pertence a um contexto, né, muito mais amplo que tem que abranger toda a sociedade que vive num país. Então, vamos aqui à definição. Partidos são união voluntária de cidadãos com afinidades políticas e ideológicas, organizados nos princípios de hierarquia e disciplina. Ok. União voluntária de cidadãos, ou seja, cidadãos, né, pleno de deveres e direitos que se organizam com afinidades. E essa parte de hierarquia e disciplina. Né? O que é a hierarquia e a disciplina do partido? Um partido político ele tem uma ideologia. Né? A ideologia tem uma definição que nós já veremos na sequência. Então, o partido político ele segue uma ideologia. E a hierarquia justamente está contida no estatuto do partido. Então, a definição, as instâncias partidárias, a democracia interna do partido é isso, é a hierarquia. Não vamos pensar enquanto uma organização, né, uma organização militar, essa parte de hierarquia, mas sim os níveis, né, que se tem dentro da organização. Afinal de contas, é uma organização de abrangência nacional. E principalmente no nosso país, de tamanha dimensão, né, tem que ser uma organização grande, uma organização representativa de toda a sociedade. Ok? Vamos ver sobre a questão de ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações políticas e sociais. Perfeito? Conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visões de mundo. Né? Então, a ideologia, ela nos serve justamente, né, para que nós possamos referenciar as coisas. Agora, nós podemos ser sujeito ativo na questão ideológica ou ser sujeito passivo. Por exemplo, quando nós vimos aí a mídia falar a respeito do trabalhador sem terra, do movimento rural dos trabalhadores sem terra, que entrou em destaque essa semana pela grande marcha que eles fizeram lá em Brasília.
Quando eles fazem uma ocupação de terras, o que é posto? É dado como invasão, né? Invasão da propriedade privada. Juntando esses dois termos de forma ideológica, o que parece? Parece que estão usurpando o direito de alguém, parece que estão roubando alguém. Então, acaba acontecendo que não funciona, o entendimento, né, não fica a contento, então está se passando uma carga ideológica. Agora, o sujeito, né, que tem uma ideologia, né, ativa, que consegue pensar por si próprio, o que analisa? Existe a função social da terra. Está garantido na Constituição Federal. Então, a terra ela tem que cumprir uma função social, que na verdade é o quê? Produzir gêneros alimentícios para a população no geral. Então, se o sujeito vai lá, reúne várias e várias glebas de terra e deixa ela lá, né, para uma espécie de poupança, né, deixa ela lá para sua lucratividade, sem produzir, a terra não está cumprindo a sua função social. Portanto, é legítimo que um grupo de pessoas vá lá e ocupe aquela terra, ou que, né, use o termo que a própria imprensa usa, né, invadam a terra, ok? Então, da forma como é colocada uma notícia, como é veiculada nos meios de comunicação, ela é feita de forma ideológica. Então, é interessante que a gente possa distinguir isso, entender o que é de fato a ideologia para a gente poder filtrar, sobretudo, as nossas informações, beleza? Se você tem, por exemplo, um sindicato, se você tem uma associação de moradores, se você tem um movimento sobre direitos humanos, a que fim eles são destinados? São destinados a fins específicos. O sindicato vai defender determinado trabalhador de determinada categoria. A associação de moradores vai defender o quê? Os moradores de uma dada localidade, né? Uma associação de direitos humanos, ela está centralizada na questão dos direitos humanos em si. E assim várias outras organizações da sociedade. E o partido político, ele engloba tudo isso. O partido político ele tem que agregar as propostas para a sociedade. Então, a forma mais correta de se fazer política hoje, né, no país, e sempre foi, né, é através de partidos políticos, né? Para os companheiros que não sabem, nós fazemos parte da Segunda Internacional, reunião de partidos, né, políticos de todo o mundo que são ligados à esquerda, né? Essa segunda Internacional, ela foi, né, idealizada pelo próprio Karl Marx, mas quem acabou colocando ela em prática foi o seu companheiro, que escreveu com ele o Manifesto Comunista, que é o Friedrich Engels. A primeira internacional, nós fazemos parte da segunda, na verdade era uma associação, né, que congregava sindicatos, movimentos operários, movimentos anarquistas e uma série de outras, né, correntes, uma série de outras organizações que lutavam cada um por seu interesse. E Marx visualizou que, na verdade, o partido político é a ferramenta de transformação da sociedade. Então é interessante a gente entender como funciona efetivamente um partido político e como esse nosso partido político, o partido político que a gente escolheu, opera na sociedade. Então é isso que a gente vai discutir aqui. A ferramenta para a mudança da sociedade é o partido político. Agora, o partido político ele tem que ter a ação na sociedade. Foi isso que a gente viu na aula passada. Porque não adianta só a gente disputar a eleição de 2 em 2 anos. Para frente a gente vai esclarecer mais um pouquinho. É possível ao cidadão mexicano ir para os Estados Unidos sem ter que passar pela alfândega, né? Inclusive, muitos brasileiros têm tentado essa via, né, para ir para os Estados Unidos. Não é possível. Poucos são os que conseguem atravessar. Então, que globalização é essa? Agora, as carretas, né, inúmeras carretas com mercadorias, né, que vão utilizar mão de obra barata no México, né, passam livremente, vão e voltam, trazem os produtos desmontados, sai mais barato montar lá no México e leva embora, né, para os Estados Unidos para ser comercializado, para ser vendido lá. Então, que tipo de globalização é essa? Então, é interessante a gente se ater a essa questão ideológica. E vou só dar um esboço geral. Nós temos aí, em 1994, foi feito o Congresso do Partido, portanto, há quase 13 anos atrás, e que foi colocado o nosso programa. E nós temos uma proposta muito avançada,
para a questão ambiental e mais recentemente nós temos discutido, antes de estar na mídia aí em 2002, né, quando nós apoiamos, né, o Ciro Gomes, candidato do PPS, fizemos a frente trabalhista, né, para disputarmos a eleição de 2002, nós inserimos nesse programa de governo a questão da biomassa, da bioenergia, tá, que é uma discussão avançadíssima, né, que é feita no mundo todo e que nós, né, somos pioneiros, o Brasil é pioneiro nessa questão, viu? Então é importante. Reestruturação, essa questão partidária, tá? É importante, né, tratar isso com certo cuidado. Não porque a gente tem que ficar aferrado, né, às nossas ideologias, ficar aferrado, né, à nossa estrutura organizacional, mas que esses conceitos ideológicos, que são conceitos ideológicos dominantes, né, permeiem e estraguem a nossa organização. Nós temos que fazer mudanças sempre, sim, mas porém os nossos princípios nós temos sempre que mantê-los. Tá bom, companheiro? Vamos definindo aqui agora o que são os partidos políticos, agora tipos de partidos políticos. Nós temos o partido político de quadros, que é aquele partido formado por dirigentes, né, somente por dirigentes partidários que são dedicados exclusivamente, né, à organização partidária, às questões partidárias. Isso é muito comum nos partidos comunistas, tá? Então, essa é uma estrutura que foi moldada por intermédio dos partidos comunistas. Nós temos os partidos de massas, né, qual nós fazemos parte, que além de ter os seus quadros militantes, ter seus quadros dirigentes, né, tem aqueles, né, cidadãos, cidadãs, né, aqueles companheiros que participam ativamente, né, e a interação com a sociedade para levar a proposta, para levar a ideologia do partido político, as discussões políticas para a sociedade. E, por fim, nós temos o partido das oligarquias, né, que são os partidos, né, que são os nobres, né, digamos assim, não se aplica muito agora na era moderna, mas são os notáveis, né, que são aqueles partidos estruturados, né, para manter o controle do Estado, porém esse Estado tem que servir ao benefício deles, né? Então, partidos de quadros, de massas, né, e o partido dos oligarcas, o partido das oligarquias. Então é interessante a gente fazer essa definição. E outra coisa muito importante é sabermos quanto à questão do posicionamento de um partido político. Tá? Nós temos partidos políticos, né, de esquerda, né, temos partidos políticos de direita. E o que é esquerda e o que é direita? Isso remonta, né, à França, na época das grandes revoluções, em que os que eram ligados ao povo, né, então aos pequenos burgueses, até a própria burguesia, se sentavam à esquerda do parlamento. E à direita ficavam o clero e a nobreza. Então veio daí essa definição. Tá? Então, hoje, né, a gente pode dizer o seguinte, a esquerda, né, é aquela que encara, que discute a questão da igualdade. Os cidadãos têm que ser iguais, né, uns perante os outros, perante o Estado. E a direita, o que ela defende? Né? Ela defende a questão do determinismo. O que é o determinismo? O sujeito nasce pobre, vai morrer pobre, né? Então parece que o destino da pessoa está traçado. E nós sabemos que não é bem assim. Então é bom a gente fazer essa distinção, o que é esquerda e o que é direita. E porém, é muito importante a gente diferenciar o que é oposição e o que é situação. Porque certa vez, um amigo meu, no começo, né, da nossa militância, esse amigo meu chegou e falou, cara, eu sou um cara de esquerda, mas um dia que a gente for governo, né, a gente vai virar de direita, eu gosto tanto de ser esquerda, né? Aí a gente foi pesquisar lá e descobrimos, né, que quando você é governo, você pode continuar sendo de esquerda normalmente. Você vai ser situação, você vai ser governo. Quando você não está no governo, quando você está fora, você é de oposição. Então não misturem, pelo amor de Deus, esses conceitos. Oposição, situação, esquerda e direita. Nós somos um partido de esquerda, né, que defendemos a igualdade, portanto, o nosso princípio, o nosso balizamento ideológico vai ser sempre esse. Nós podemos mudar as nossas práticas, podemos mudar as nossas estruturas, mas, porém, a nossa referência vai ser sempre essa, sermos da esquerda, buscarmos a igualdade entre os cidadãos. Ok? Vamos lá, vamos passar. Vamos passar que o tempo já está curto. Que é o dever de um partido político, promover o acesso do povo através de sua representação às decisões políticas. E aí é interessante ressaltar, né, o conceito de democracia, porque é só numa democracia que isso é permitido.
Em outros regimes de governo, né, isso não é permitido, são regimes absolutistas, são regimes déspotas, são regimes autoritários. Então a participação do povo não se dá nesses regimes, somente na democracia, né? E o que é democracia? Democracia é um regime de governo em que as decisões são tomadas pelos cidadãos de forma direta ou indireta. Ou seja, como é que é, né, a decisão tomada de forma direta? Recentemente, nós tivemos lá, né, um referendo, né, sobre a questão das pessoas poderem ou não andarem armadas no país, sobre a questão do porte de arma. O referendo é o quê? É uma lei, né, que já foi posta e que está chamando o povo para referendar essa lei. Isso é um tipo de democracia direta, onde o povo se expressa diretamente qual o seu posicionamento, né? Mas, no geral, a nossa democracia, né, ela funciona de forma indireta, funciona através da representação parlamentar. Compreendido? Então vamos lá, vamos seguir à frente. Então, como promover esse acesso? Então, estava falando que acesso do povo às decisões, né, é por intermédio da ação política partidária na sociedade. Então, o objetivo do partido político é esse, é sua intervenção na sociedade. Mas o partido político, é interessante a gente ressaltar isso, que o partido político ele tem que visar o quê? O poder. Não adianta que não é pela nossa boa vontade, né, pela nossa beleza de proposta, né, que as coisas vão mudar. A gente só muda quando a gente chega ao poder. Não precisa também ser o poder de forma institucionalizada. Mas o que o partido político visa? Visa chegar ao poder. Para quê? Para fazer as transformações que ele propõe dentro do seu programa, dentro do seu estatuto, dentro da sua carta programática. Então, esse que é o objetivo de um partido político, tá? E é importante que a gente ressalte justamente isso. Ter o poder para transformar. Não adianta chegarmos ao poder para fazer como os outros fazem. Então, precisamos chegar ao poder com o objetivo de transformar a sociedade de acordo com a nossa proposta. Isso que é disciplina partidária, ok? Ah, sim, isso é muito importante. Diferente de disputar eleições a cada 2 anos, isso não é válido. Porque vamos supor, o nosso partido político existe, né? Boas propostas, bons quadros, porém, ele só aparece para a sociedade de 2 em 2 anos. São os partidos, né? Só funcionam em ano par, né? 2006, 2008, 2010. Então, o que ele vai representar para essa sociedade? Na verdade, nada. A gente vai estar legitimando, né, o poder econômico. Porque hoje, infelizmente, nossa democracia não funciona como ela deveria funcionar. É o poder econômico que determina. E nós acabamos participando de eleições, né, e acabamos referendando esse processo. Acabamos concordando, estamos legitimando esse processo. Então o partido político ele existe para mudar a sociedade, mas só se apresenta de 2 em 2 anos, né, para o eleitor, para o cidadão escolher as suas propostas, né? E aí chega a força do poder econômico, a força, né, do Estado que está dominado por uma oligarquia e o resultado das eleições acabam sendo, né, alterados de forma, né, direta, de forma indireta, pelo poder econômico. Então não adianta a gente participar de eleições, né, para referendar, né, legitimar esse processo democrático fajuto que nós temos. Então, por isso que é importante, eu vou ressaltar novamente, o partido político ele tem que disputar eleições sim, mas necessariamente ele tem que ter sua base na sociedade, ele tem que entrar na sociedade, tem que participar da sociedade. Ok, pessoal?